A ideia de realizar um encontro Artromint surgiu na realidade de uma necessidade. Há muitos anos atrás, os grupos de bioquímica de insetos se reuniam constantemente na Sociedade Brasileira de Bioquímica, SBBQ, que se realizava em Caxambu. No entanto, a Sociedade de Bioquímica foi aos poucos crescendo e os encontros com os estudantes começaram a se tornar mais raros e difíceis. Com isso surgiu a ideia de realizar um encontro em separado, que é esse encontro que nós denominamos de Artromint, que são mistura de pesquisadores que trabalham com artrópodes e trabalham com eumintos. Daí o nome Artromint. Bom, eu sou o único mint do Artromint. E eu venho aqui porque eu já fui um artro, mas agora eu sou um mint, né? E eu tenho vindo aqui desde o primeiro, porque eu participei daquela reunião em Caxambu, onde tinha a Denise, o Suda, quem mais que estava lá? Walter Terra, e a gente estava preocupado com uma coisa dos estudantes que não conseguiam conversar com os professores, e aí a gente, na verdade o Massuda teve a ideia de fazer uma coisa assim. Eu achei que no começo eu achei que a coisa não ia funcionar, mas depois, na primeira reunião, eu percebi que o negócio funcionava muito bem, funcionava muito melhor do que as reuniões clássicas científicas brasileiras, né? Então, praticamente eu trouxe todos os meus alunos para cá, e cada vez que eu trago os alunos, eles voltam entusiasmados e uma série de ideias para fazer no laboratório, que são sempre bastante estimulantes, né? Nem todas funcionam, mas todas as ideias que a gente usa funcionam também. Então eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimento do laboratório dos alunos, foi importante ter o Artromint. Eu acho que outras sociedades, né, e outros grupos deviam usar esse esquema. Alguns grupos até se espelharam nisso e fizeram algumas experiências, mas nunca levaram tão a sério quanto a gente leva aqui, né, mantendo essa coisa por 17 anos. O problema é tentar convencer as agências financiadoras de que o nosso encontro é um encontro que realmente funciona, né, porque nós não temos dados, nós temos dados quantitativos, e agora a gente tem dados históricos para mostrar que muitos dos alunos que passaram por aqui usaram esse tipo de experiência para se desenvolver profissionalmente. Dentro da galera mais nova que não teve na organização, na ideia da fundação do Artromint, acho que eu sou uma das pessoas que tem mais experiência de Artromint. Esse é o 17º Artromint, é o meu 17º Artromint. Eu comecei, estava acho que no final da iniciação científica, estava entrando no mestrado, e vinha todas, até hoje já tive a tarefa de organizar o Artromint, então já organizei uma edição, até hoje sou sou quem no Rio de Janeiro é responsável pela captação de recursos para a FAPERJ, e tudo isso porque eu acho que o Artromint ele é para mim, um congresso bem especial. Ele foi o congresso que me permitiu conhecer muitos dos pesquisadores daqueles que eu conheci de trabalho, conheci de ouvir meu orientador falar, de assistir eventualmente nos congressos, nas reuniões da SBBQ, onde a gente via essas pessoas falarem, mas não tinha oportunidade de conversar com elas. Eu posso dizer do Artromint, numa visão bem pessoal, é que o Artromint tem sido para mim, uma grande escola, uma verdadeira escola. Eu participo do Artromint desde quando comecei a iniciação científica. O primeiro Artromint que eu participei acho que foi no de 99, e desde então eu tenho aprendido muito com os colegas nas mesas aleatórias, principalmente, nas conversas entre as mesas, nas confraternizações, uma conversa ou outra sobre projetos, sobre ciência. O meu contato com o Artromint começou
nos anos 2000, 2002. De lá para cá, nós temos participado em quase todos os eventos. Faço parte da delegação de Minas. E ArthurMeet foi muito importante para nós, para aumentar a colaboração, sobretudo o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro. E um aspecto que chama a atenção é a participação dos nossos estudantes, né? Nesses cerca de 10 anos de ArthurMeet. Delegação mineira, né, da qual faço parte, começou com poucos alunos, hoje nós já somos a segunda delegação no ArthurMeet, e isso, né, acho que junto com os outros alunos dos colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem aprendido muito, tem trocado muita informação, tem agregado uma série de outras técnicas, outras metodologias aos nossos trabalhos, que normalmente era mais apenas descritivo, de comportamento, agora estão integrando essa fisiologia de insetos, hematófagos, juntamente com técnicas moleculares, e esse amadurecimento em grande parte, tem a ver com o nosso convívio com grupos que tradicionalmente trabalham mais a nível molecular, que nós encontramos aqui no ArthurMeet. O desenho do encontro ArthurMeet, ele foi pensado, executado para ser importante para os estudantes de iniciação científica, de pós-graduação, tanto mestrado e doutorado. A ideia básica do encontro é permitir com que esses estudantes tenham a possibilidade de um encontro informal, trocar ideias com os pesquisadores mais especializados e sêniores que podiam ajudar a melhorar o trabalho que esses estudantes vinham realizando. Okay, hello, I'm Rod Dillon from Lancaster University, which is in place in northwest England. So my impressions of this meeting are fantastic, really a perfect meeting compared to a lot of meetings that I go to. It's informal, relaxing, people get to talk, and students and academics are talking on the same level, which is important. And so I found a lot of chance for collaborations, and I think this format is ideal. I don't like getting up and just giving talks to formal audiences, so I think in the future, if we can have more of this type of meeting, that would just be wonderful. Eu já tenho uma experiência razoavelmente longa, devo estar no 10º ano que eu participo desse evento. Já organizei 2 vezes em Minas Gerais. Eu descobri o ArthurMeet através do pessoal de Minas, que começou a frequentar o Paulo Pimenta e posteriormente a Nelder, o Marcos Horácio. Automaticamente incorporei meu grupo de pesquisas dentro desse evento, porque considero que é um recurso fundamental e fantástico que a gente tem. Então, além de ser uma oportunidade dos alunos serem os atores principais do evento, terem a chance de expor seus projetos, seus experimentos, seus resultados, seus problemas para uma diversidade de pesquisadores e de colegas fantástica. É um evento que é movido por um pessoal que, do ponto de vista humano, é um recurso fantástico. Foi eu e a Denise ficamos na beirada da piscina um dia, né? E aí ela chegou para mim e falou: não, eu vou fazer umas mesas de discussão, vai ter 5 pessoas. E aí ela veio com umas planilhas, né? Para a gente dividir aquilo lá. E aí a gente começou a pensar em como fazer
porque a gente tinha que fazer 3 mesas e cada pessoa ia passar por essas... Na verdade eram 4 mesas, as pessoas iam passar por 4 mesas e não podia repetir, né? A pessoa não podia ficar em 2 mesas iguais, né? Ou seja, com as mesmas pessoas e com o mesmo coordenador de mesa. As pessoas não podiam ficar com ninguém que fosse do seu laboratório para não ter um endocruzamento. Então tinha uma série de regras que a gente tinha que fazer e a gente fez isso na mão, né? E eram 100 e poucas pessoas no primeiro encontro e deu um trabalho horroroso, né? E aí a Denise falou, não, eu vou conseguir fazer um programa porque eu vou falar com o pessoal da Fiocruz. E aí eu falei com o pessoal que fazia estatística lá no departamento, eles falaram assim, isso é um problema muito simples, você resolve com a equação de não sei o quê. E a Denise bolou um programa que fazia a distribuição, mas no fim, quem fazia mesmo a distribuição era ela. Ela fazia o programa e depois ela ficava lá testando cada uma das coisas. A ideia deste encontro é solicitar que os alunos tragam seus resultados e que discutam conosco principalmente as suas dificuldades, pois a ideia básica é que no meio dessas discussões novas ideias e novas soluções possam ser levadas aos estudantes. Ao retornarem para as suas unidades, os estudantes tenham uma boa carga de sugestões para que melhore o andamento do seu projeto. O Artromint é de fato a escola que me ensinou o que é ciência, como se fazer ciência no Brasil, com as nossas limitações, mas também apesar da toda a limitação de infraestrutura que a gente possa ter, né, mas com a vontade, a curiosidade e a boa vontade dos professores e dos pesquisadores, né, que estão aqui interagindo nessa área de artrópodes e aumentos. Bom, eu participo do Artromint desde participação de mestrado. Quando eu estava no mestrado eu vim para o Artromint. Depois de lá eu continuei vindo várias vezes. Acho que eu devo estar na 8ª, 9ª vez do Artromint. Eu acho que é um bom local para interação. Participa desde estudante de iniciação até pesquisadores sêniores. Você conversa com todo mundo no mesmo nível de igualdade. Você vê muita coisa diferente. Você vê desde clonagem, caracterização de um gene, até como formigas se controlam dentro do formigueiro, como é que é a sociedade da formiga. Eu acho que essa visão ampla da ciência é importante para o crescimento. E ao mesmo tempo você não precisa vir aqui para mostrar seu resultado, seu último artigo científico. Não é isso que importa. O que importa mais é o que você está fazendo, como você está fazendo, os problemas que estão ocorrendo, como você interage com seus colegas. Essa discussão que cria o espírito artromíntico, né? E eu acho que isso que marca esse congresso, que é bem diferente de todos os outros que a gente participa, porque o espírito é diferente, a visão do que é importante na ciência não é só o resultado final, e sim a própria criação do conhecimento que você vai fazendo no dia a dia, em todos os instantes da sua participação. E eu estimulo sempre que os estudantes venham para o Artromint, mostrando que não é importante você vir quando você está com o seu resultado pronto, e sim é importante você vir quando você está com o resultado que não está andando, que está travado com algum problema, porque aqui você vai ter ideias de mais de uma centena de pessoas que vão comentar o seu resultado e você vai acabar descobrindo uma saída para o seu trabalho. Acho que o Artromint realmente marca a formação de todo estudante aqui do Brasil, e eu acho que é importante manter e aprimorar toda essa infraestrutura que a gente tem aqui. My name is Viv Dillon. I'm from the University of Liverpool. I'm quite involved with a lot of teaching, and I think this is a marvellous opportunity to bring undergraduates, master students and PhD students all together and meet academic researchers and discuss all their projects. I think this is something that we should introduce to England, though we haven't got such a lovely island like you've got here. So this also makes it so much more relaxing and also very good food. Eu faço questão que os meus alunos venham ao Artromint. Faço questão que eles tragam não só os seus resultados, as coisas que estão mais fechadas, mas principalmente as coisas que estão em aberto para poder discutir, para poder pegar a opinião de outras pessoas, poder
E isso sempre foi uma coisa que fez a diferença na minha formação, que permitiu que eu trabalhasse com coisas muito mais diversas do que aquilo que era o universo do meu laboratório. E eu continuo participando da organização e sou realmente um entusiasta do encontro, porque eu realmente acredito que esse espírito de introduzir o aluno aos pesquisadores importantes da área, de fomentar o início de colaborações e tal, isso é um espírito que perdura até hoje e que eu acho que é o diferencial, quer dizer, esse perfil de ser voltado para o aluno, para estimular o aluno a interagir não só com os outros alunos, mas principalmente com os outros pesquisadores, é o que faz o Artromente diferente, é o que faz realmente o Artromente valer a pena. Para que se consiga esse ambiente de camaradagem, não há apresentações formais, nem de pôster, nem de apresentações orais. Na realidade, os estudantes trazem os seus resultados impressos, ou agora atualmente nos seus laptops, mas a ideia é que se discuta em mesas com pequenos grupos de 7 a 8 pessoas, no qual o estudante tem a possibilidade de apresentar os seus dados. A ideia de fazer grupos pequenos é exatamente para não inibir o estudante diante de uma plateia muito grande. E nessa condição, num ambiente agradável, o estudante pode, de maneira bastante relaxada, apresentar os seus resultados. E com isso, ao mesmo tempo em que ele apresenta e escuta as sugestões, ele também vai aprender os assuntos dos outros colegas que estão apresentando nessa mesa. E ele também, ao mesmo tempo em que ouve, aprende a perguntar e fazer críticas aos trabalhos que estão sendo realizados. A ideia nesse sentido é aproximar não só os estudantes entre si, mas principalmente os estudantes e os docentes. Esse é o 17º encontro dos Artromintes e eu estou aqui desde o primeiro. E a ideia, talvez alguns colegas meus já falaram, foi para realmente dar um espaço para os alunos poderem discutir o trabalho com especialistas e desenvolver o espírito crítico deles, um espaço que não tem em outros congressos. E devo dizer que ainda esse objetivo vem sendo cumprido, né, depois de 17 encontros, continua dentro do mesmo espírito. E eu acho que é um encontro assim, maravilhoso, e o que a gente tem agora, a diferença dos últimos anos, é que a gente agora começa também a trazer alguns pesquisadores estrangeiros. Esse encontro tem sido até copiado por outros grupos de pesquisa, porque realmente é um encontro que vem dando certo. Obrigada. Eu sou Bernardo, eu sou professor do Departamento de Genética da UFRJ. É muito bom voltar ao Artromente. Na verdade, tem alguns anos que eu não venho. Vários meus alunos continuaram vindo e a minha experiência sempre foi muito boa. Particularmente do último que eu vim, é ótimo de sentar e conversar com as pessoas, escutar o que elas estão falando, a interação com os alunos. Ao mesmo tempo, o clima é muito informal. Eu só tenho coisas boas a falar e dizer que eu espero que continue assim. Um evento muito legal mesmo. Meus alunos, toda vez que voltam dizendo, poxa, que coisa legal, foi muito bom. Eu acho que é o que eu tenho a dizer. Esse é meu 8º Artromente, eu já participo desde a iniciação científica e desde o comecinho mesmo que eu entrei no laboratório. Para mim o Artromente significa integração. Foi a partir do Artromente que eu conheci pesquisadores de diversas instituições e foi a oportunidade de agregar muito conhecimento à minha pesquisa, e fazer colaborações com outras instituições também. No primeiro encontro vieram acho que 5 pessoas de São Paulo e eu fui o responsável por organizar. Era fácil, né, porque organizar uma coisa com 5 pessoas. Eu contratei um ônibus, veio um ônibus de 40 lugares com 5 pessoas dentro.
E eu tive que devolver o dinheiro da FAPESP, porque só o dinheiro que eu já tinha conseguido das firmas foi suficiente para pagar o ônibus, né? E eu fiquei com, né, tive que devolver o dinheiro da FAPESP. Então o primeiro auxílio da FAPESP foi devolvido. Mas depois aí, a partir daí, o número de pessoas começou a aumentar. Num ambiente bastante tranquilo, agradável, como é, por exemplo, a Ilha Grande, a reunião em pequenos grupos tem facilitado ao longo dos anos uma grande, eu diria, camaradagem entre todos os participantes. E o resultado disso tem sido que o número de interações entre os diferentes grupos de pesquisa, entre os estudantes e os docentes de vários grupos de pesquisa tem se aumentado, intensificado de uma maneira bastante interessante. É também para mim uma grande honra e um grande prazer estar aqui com esses professores que eu tanto admiro, que é com quem eu cresci, que é com quem eu venho aprendendo até hoje. É o fórum em que eles estão todos reunidos e sempre com muito boa vontade em compartilhar, sempre em ensinar, em trocar. É o fórum mais interessante que eu conheço para trocas de experiências e novas colaborações. É a minha segunda participação no Artromint. Eu acho que isso é um encontro muito legal para compartilhar experiências de pesquisa entre diferentes grupos de diferentes faculdades. Para mim foi uma muito boa experiência nesse ano, que tive muito contato com diferentes pesquisadores e eu acho que meu projeto vai ficar agora muito melhor por aquela conversa que eu tentei manter com todos eles. Fora de ser um lugar muito bonito, você se sente muito tranquilo para estar aqui nesse Artromint. Aí você tem a companhia do mar, tem a companhia do vento, aí você tem totalmente claro quais são as suas pesquisas e compartilhar todas aquelas experiências com os outros sempre é importante e é um trabalho que nós como pesquisadores temos que fazer. Tem gente de muitos lugares, tem muitas ideias e você vai embora com outra mentalidade e com outra vontade de fazer as coisas. Artromint, melhor evento que eu já participei. Um lado agradável da reunião, né? Vir aqui para Ilha Grande, a forma do congresso, tudo isso junto, né, possibilitou ter maior integração entre os grupos que eu já mencionei anteriormente. Eu sou fã da galera que organizou desde o início o Artromint. Hoje eu sinto que eu sou parte desse grupo e me sinto muito honrado por ser parte desse grupo. Para mim representou um crescimento muito grande na minha carreira, uma abertura de perspectivas, a oportunidade de estabelecer colaborações com colegas que participam aqui e, bom, eu me sinto muito grato e tenho muito orgulho de ser parte do Artromint. Meu nome é Gabriela, eu faço mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é a minha primeira vez no Artromint. Eu estou achando o congresso muito interessante porque, principalmente, por tu poder compartilhar o teu trabalho com outros pesquisadores, por tu poder falar as suas dificuldades e também receber deles um feedback, receber uma ajuda. Então, eu estou achando bastante interessante por isso e também por ter a oportunidade de estabelecer assim uma parceria com outros grupos. O Artromint ele foi fundamental para esse grupo de pesquisa no sentido de que, ao realizarmos várias interações entre diferentes grupos, nós pudemos, quando houve a necessidade e a oportunidade, de fazer o Instituto Nacional de Entomologia Molecular, que foi nitidamente resultado desse tipo de atividade aqui no Artromint.
estar aqui agora falando do Artromint é uma responsabilidade muito grande, porque eu considero esse evento um evento imenso, né? Um evento muito valoroso, enfim. Bom, numa visão, num contexto mais geral, conversando com outras pessoas e observando o que as pessoas têm dito, eu acredito, considero que as pessoas pensam exatamente assim como eu, que tem sido importante para a formação de cada um deles, para a troca, para a formação de novas colaborações e novos projetos. O fato de ser assim no local quase que paradisíaco aqui como esse, só integra a gente ainda mais, porque tem a ver com a sintonia do projeto em si, o projeto Artromint em si. Eu desejo vida longa ao Artromint, vida longa, próspera e sadia, e que a gente possa aproveitar sempre como a gente tem feito até então.